Bem-vindas e bem-vindos ao Volta Disco. Eu sou o Pedro e esse daqui é o Album Review, um quadro do podcast Volta Disco. Hey kitty girl, it's your world. E aí amores, estamos aqui para mais um episódio do Album Review. E hoje a gente vai falar da Mama RuPaul. Gente, esse momento, eu tava esperando esse momento já há séculos, ok? Pra ser assim um pouco honesto com vocês, quando a gente começou lá nos primórdios desse podcast, lá em 2020, em que a gente falou um pouco sobre, a gente estava decidindo sobre o que a gente queria falar no podcast, sobre quais álbuns a gente queria trazer para o podcast, veio claramente aí RuPaul. Então hoje a gente vai falar sobre o álbum Supermodel of the World, o primeiro álbum da RuPaul que foi lançado no dia 8 de junho de 1993, e esse ano aqui ele faz 30 anos. Tá fazendo aniversário junto comigo porque foi o meu aniversário de 30 anos. Yes, girl! Hoje trazendo várias referências RuPaul, não é? Bom, só pra gente entender um pouquinho, esse álbum ele teve alguns singles. O primeiro foi Supermodel, You Better Work, Back to My Roots, A Shade Shady, House of Love, Everybody Dance. Ok? Muito bem também. Então, preparados? Aquenda, you better tuck, you better fix your wig, ok? Porque hoje a gente vai falar de RuPaul. Para falar de RuPaul, eu preciso falar um pouquinho sobre a minha relação com a música de RuPaul, porque hoje a gente vai não falar sobre o programa, mas a gente vai falar sobre a música de RuPaul. Eu confesso que essa foi a primeira vez que eu escutei o álbum, eu me coloquei à disposição para ouvir o álbum da RuPaul. Antes eu tinha um certo preconceito, porque o que eu tinha ouvido mais recentemente era uma coisa mais cômica, mais voltada pro programa, sabe? Uma música que não tem intenção de ser música séria, entre aspas, sabe? Então, eu tinha um pouco de preconceito, mas eu decidi dar o braço a torcer, dar esse primeiro passo e ouvir o primeiro álbum da RuPaul pra gente discutir e saber como que é realmente esse álbum, se é bom, se não é, e o que a gente gosta, o que é legal no álbum e o que não é, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse álbum. Pra gente falar sobre esse álbum, a gente precisa tocar na importância da RuPaul hoje e do programa, gente. É muito incrível que a gente já tenha, assim, anos, 15 temporadas de Drag Race, e a gente tem esse programa que finalmente dá um espaço para artistas drag, para trans, para, não sei, uma infinitude, assim, dentro da comunidade de representações. Então eu acho muito legal o trabalho que a RuPaul faz em dar essa oportunidade, dar esse espaço para esses artistas que depois fazem coisas maravilhosas. A gente acabou de ver que a Bob the Drag Queen vai sair em turnê, abrindo os shows da turnê da Madonna. Nossa, eu falei muito triste. Da Madonna, ok? Então, a gente vê como Drag Race criou uma plataforma para esses artistas, sabe? Que a Supervaga influenciou inúmeras outras pessoas. A gente não teria Pablo Vittar do modo que a gente tem hoje se não fosse RuPaul. Então, reconhecendo o trabalho da gata. Mas, voltando um pouquinho, a gente pode voltar lá nos primórdios de RuPaul, quando ela começou, como que foi o início. Então, nos anos 80, só contextualizando um pouco pra gente, RuPaul, no seu início de drag, ela era muito mais underground, então ela tava em New York, Atlanta, Houston, ok? Ela tava em algumas cenas drag, fazendo o seu nome nesse mundo club de boates, mas ainda muito numa coisa mais underground, porque drag naquela época era uma coisa muito underground. Mas a RuPaul, ela tinha um outro objetivo, então ela fazia teatro, ela fazia música, ela fazia filme, ela tinha uma banda, ela chegou a fazer backings para um outro cantor. Então a gente via que a RuPaul estava sempre lutando para conquistar o seu espaço. E ela chegou a conquistar um maior espaço quando ela fez um filme que se chama Star Booty.
Esse daqui, na verdade, foi o primeiro grande ato da RuPaul, que ela fez esse filme independente, com uma trilha sonora, que foi a primeira trilha sonora dela, a primeira gravação dela e o primeiro filme, que deu um boom a mais para ela dentro dessa cena. Já nos anos 90, ela tinha decidido que queria mudar, queria sair desse cenário só de boates e procurar oportunidades maiores. Então ela foi atrás de gravadoras, ela gravou algumas demos e foi atrás de gravadoras, e ela acabou assinando um contrato com uma gravadora independente de rap, que lançou alguns outros artistas como a Queen Latifah. Para quem não sabe, a Queen Latifah tem uma carreira como rapper e cantora, e ela começou na mesma gravadora que a RuPaul. Então ela conseguiu esse contrato para um primeiro álbum. O primeiro single do álbum, que é Supermodel, foi super bem, ok? Foi uma música que foi bem recebida na época. Ela chegou à posição 45 na Billboard, segundo lugar nos charts de música dance, e levou a RuPaul para participações da MTV, participações em programas de grande audiência, como na época o Arsenio Hall. Então levou o nome da RuPaul para um outro status, que depois ela foi aproveitando mais, foi colhendo isso, ok? O álbum estreou fora do 100 álbuns mais vendidos, mas estreou na posição 109, mas pela crítica ele recebeu críticas positivas, que elogiaram o estilo único da RuPaul, a habilidade vocal, porque muitos não esperavam, então elogiaram esses quesitos. Nesse momento, só pra gente contextualizar, a gente tinha um mundo dance nos anos 90. A gente tinha, no final dos anos 80 pro começo dos anos 90, a música dance começou a se popularizar, especialmente nessas boates LGBTQIA+. Então, essa coisa que era um pouco mais segmentada foi ganhando um pouco mais de espaço. Então, foi nesse momento que a gente tem Rhythm is a Dancer, qual que é a outra? This is the rhythm of the night, all night. A gente tem essa. Então a gente vai começando um Sweet Dreams, a gente vai começando um movimento mais dance, e a RuPaul entra nesse mercado, ok? Não só visando o público de boates, mas também um público geral. E como eu disse pra vocês, esse foi o primeiro grande passo na carreira dela, que levou a contratos de publicidade, a programas de TV, aparições na TV, gravação de mais álbuns, que foi dando, sim, essa base pra RuPaul. Então, se a gente não tivesse Supermodel, a gente talvez não teria hoje toda essa plataforma que a gente tem agora com o Drag Race, que nasceu aqui, ok? Bom, a gente falou nesse contexto geral, mas a gente pode entrar um pouco no álbum e conhecer um pouco mais o álbum. A gente pode decidir se a gente sashay away ou sashay stay. Olha aí, gente, Shantae Stay com as faixas, ok? A gente pode decidir o que a gente acha dessas faixas, ok? Bora lá? Bom, a primeira música do álbum é, claro, o primeiro single, que é Supermodel, You Better Work. Bom, esse daqui foi o primeiro single do álbum, e eu acho que esse daqui é um suco dos anos 90, sabe? Essas batidas densas, efeitos na voz, supermodels, porque essa era uma era de supermodels mesmo. A introdução de um vocabulário mais queer, do sashay, Shantae, que eu amo. Eu acho que essa música aqui, na verdade, é um ícone da RuPaul, que deveria ser mais valorizado no mundo LGBTQIA+, tá? Como um hino, mas tem seu lugar ali. And I have one thing to say, you better work. Eu amo. Bom, vamos lá para a segunda faixa, que é Miss Lady DJ. Quando eu falei Miss Lady DJ, já me veio a melodia na cabeça. Essa daqui é basicamente a gente que fazer a balada. Então a Ru fala com a DJ que ela quer dançar, tipo uma On The Replay da Rihanna, sabe? Me lembra muito uma vibe erótica da Madonna, o que faz sentido porque tudo estava sendo criado na mesma época. Mas o que eu achei impressionante nessa música é como que a RuPaul brinca em um certo momento com os vocais. Porque a gata tem gogó, né? Ela canta.
Mostra sua voz, Miriam. Então, ela mostra um pouco dessa habilidade vocal dela na música. Depois a gente vem com Free Your Mind. Free Your Mind, que faz uma referência ao hit do In Vogue, que é aquele grupo feminino, que tem o mesmo nome. E olha aqui, chegando aqui nesse momento, eu preciso de uma festa que toque só essas músicas, por favor. E eu viciei no ok, nessa parte. A música é ótima, ela te carrega pra dançar. E Free Your Mind, gata, tá? Eu amei os vocais de apoio também, os backings, que dão um soul pra música. Então a gente tem essa vibe. E depois vamos de Supernatural. Gente, que delícia de música, que delícia. Essa é uma mid-tempo, que não chega a ser R&B, mas entrega um enredo, vocais, sensualidade. E aqui a voz da RuPaul tá super aveludada e sexy, o que eu nunca achei que eu iria dizer. E no final das contas, o amorzinho que ela estava fazendo na música era super natural, normalizando o tipo de amor, de relação. Então eu acho que assim, é um dos pontos altos desse álbum. House of Love. Bom, e aqui a gente voltou pra pista de dança, não é? Mas a gente voltou pras houses, pra cena ballroom, ok? Então se você viu Pose, eu tô super com pronúncia acertada. Pose, você vai entender o que ela tá falando aqui, gente. Então ela fala sobre as houses e como elas estão abertas pra todos. Ela te convida pra entrar numa house, sabe? E ela ainda diz que você vai encontrar abrigo e segurança ali. Então assim, lindíssimo. E fora o ponto altíssimo do vocal, cantando o vocal de apoio House of Love pela música inteira. Ficou assim, um efeito muito diva, anos 90 dance, sabe? Então acho que essa música faz esse trabalho lindamente. Depois a gente vai de Thinking About You. Essa música tem uma dualidade, na minha opinião. Primeiro ela deixa claro que tá tudo bem, ela mata quem ela quiser, que ninguém tem nada com isso. E logo depois ela já vai e fala pro boy dela que ela tá pensando nele. Mas, assim, mesmo com essa dualidade de discursos, eu amo como ela deixa claro na música a mensagem para os homofóbicos, sabe? A música em si, eu diria que não traz uma alteração na batida, é um pouco mais linear, sabe? E o que tá tudo bem, tá? Vamos chamar ela de uma filler queen mais memorável. Filler queen, tá? Depois a gente vai Back to My Roots. Aqui em Back to My Roots a gente volta na mesma energia de Supermodel. Mas essa música na verdade é uma homenagem à mãe da RuPaul. E ela fala sobre seu amor pelo seu lugar de origem, Rooster Project, right? Que ela fala aqui ela fala na música, mas ela também já fala na série. Ela fala sobre a sua origem, sobre sua mãe. Ela ainda resgata Diana Ross, que é a maior inspiração para RuPaul. Inclusive, no clipe, ela ainda faz a Diana, ok? Então, além de tudo, eu acho que é uma música que é uma celebração da sua negritude, das suas origens, do cabelo, da mãe, sabe? Eu acho que é um dos pontos altos também do álbum. Depois a gente vai de Prisoner of Love. Essa daqui é uma outra mid-tempo do álbum, em que ela foi condenada por amar. Mais uma, assim, que cometeu esse erro gravíssimo que é amar, gente. Não entre nessa que é roubada. Bom, eu não sou muito fã dessa música nos versos. Acho que não faz muito sentido, mas acho que ela me ganha no refrão. Eu gosto do refrão. Eu acho que a melodia no refrão é bem cantada, tem volume, tem camadas, sabe? E nos versos meio que falta um pouco de emoção, ok? Mas ela tem uma pegada diferente no álbum. Depois a gente vai pra Stinky Dinky. Stinky. Bom, aqui a gente tem um lado mais cômico da Mama Ru, né? Porque a gata é engraçada, ela entrega comédia. She's a comedy queen. E a letra é sobre absolutamente nada. E tá tudo bem. Ok? Tá tudo bem. A intenção é ser uma coisa mais cômica, brincando um pouco com as palavras, dink. Mas isso não deixa a produção cair. E se você ouvir o álbum, se você ouvir essa música, ela tem os instrumentos de sopro no fundo que são tudo. Mesmo sendo uma música mais
cômica, como as que ela faz hoje, tem um cuidado por trás, sabe? Depois a gente vai de All of a Sudden, que eu achei gostosíssima. Finalmente amando e tranquilona. Essa música que é dance, é disco, tem vocais incríveis e que a gente vê mais claramente as referências disco da RuPaul. Tem algumas referências também, Church Girl, Happy Day, ok? Que são tudo. Depois a gente vai pra Everybody Dance. E essa daqui é a primeira música que Ruru me decepciona vocalmente. Eu acho que nos versos, os versos assim não combinaram muito bem com a voz dela. O refrão é perfeito, o refrão eu gostei. Mas se tivesse ela falando ao invés de cantar nos versos, eu acho que ficaria um pouco melhor. E a gente chegou na última música do álbum, que é a Shady Girl. Do you think you are fierce? E o momento. Essa música aqui é tudo. É ballroom, é dance, é coreografia. A letra é super simples, mas tem, assim, todo o vocabulário do mundo das houses, sabe? I just wanna get paid, girl. Então é isso. Sashay away. Quem jogaram essas expressões? You better work. Amém. E assim a gente chegou ao final desse álbum. Ok? A gente pode falar um pouquinho sobre os pontos baixos e os pontos altos do álbum. Cadê os tambores? E rufem os tambores. Bom, pontos baixos. Pra mim, eu acho que a RuPaul erra pouquíssimo no álbum. Tem uma batida, uma voz, pontos pequenos, sabe? Que às vezes não se ajustam, mas de resto, eu achei perfeito, ok? Tanto que já levando para os pontos altos, eu acho que esse álbum me surpreendeu tanto que eu nem consigo explicar. Então, como eu falei no início, eu tinha um pouco de preconceito com a música da RuPaul, por achar que ela não levava a sério, mas eu vi nesse álbum que ela mostra completamente o contrário, pelo menos nesse álbum que eu conheço. Ele foi totalmente pensado, ele tinha uma intenção, é divertido, é bem produzido, e representa muito bem o tempo, o espaço que ele ocupava, sabe? E eu ouso dizer, porque não sei se vocês vão me massacrar na internet, mas eu ouso dizer que se fôssemos produzir uma versão atual desse álbum, seria muito parecido com o Renaissance da Beyoncé, ok? Jogo aí na reta, tá? Porque ele é house, dance, tem as referências queer que a Beyoncé traz. Então eu acho que a gente pode comparar esses dois trabalhos. A gente pode entender um pouco do espaço e tempo que a Beyoncé bebeu quando ela trouxe o Renaissance, tá? Então a minha nota para esse álbum é 9 de 10, ok? Not 10 across the board, mas 9, ok? 9 across the board. Ok? Muito bem. Ok, eu quero que vocês escutem o álbum e me contem quais são as faixas que vocês gostam, quais são os pontos positivos, o que vocês não gostam no álbum, que assim a gente pode conversar um pouco, tá? Então, se você quiser conversar comigo, é só lá no @voltodisco, comentar aqui ou na plataforma que você tá, dando um joinha, uma estrelinha, mas se manifestando e me contando o que você acha desse álbum, ok? Bom, a gente se vê então no próximo episódio do Volta Disco. E é isso, até mais. Tchau, tchau.